Olá a todos! Hoje venho-vos dar uma novidade. Começamos o nosso podcast Cuidar Tem Voz, com uma convidada especial, enfermeira Ana Clara Silva, diretora regional, enfermeira de profissão, enfermeira especialista em saúde mental, enfermeira gestora e com muitos mais títulos que, se eu continuar a dizer, acaba por perderem algo e também não quero. Tudo bem consigo? Muito boa tarde. Primeiro que tudo, é um gosto enorme estar aqui a iniciar esta nova dimensão que é dar voz aos cuidados e ter os cuidados com voz. Eu acho que isto é fundamental e, portanto, tenho que vos saudar por mais esta iniciativa. E ainda bem que ficou as várias vertentes da enfermagem que eu tenho, porque se há a essência do cuidar, ela é efetivamente na enfermagem, porque a enfermagem é uma ciência e uma profissão do cuidar. E, portanto, estou aqui com muito gosto para aquilo que eu puder ajudar. Naturalmente, cumprimentar quem nos ouve e quem nos escuta, que é sempre um imenso gosto estar próximo dessas pessoas que têm este particular interesse por nos ouvir e por nos escutar. Claro que sim. Hoje a ideia do podcast é falar do cuidar e nós sabemos que há várias formas de cuidar e não é preciso estar na prática diretamente para cuidar de todos nós. E por isso é que pensamos aqui também para o primeiro episódio, desmistificar isto do que é dos cuidados e essencialmente uma temática tão importante que cada vez mais está presente no nosso dia-a-dia, que é os cuidados continuados, o que é isto dos cuidados continuados integrados aqui na região, como é que funciona e por isso nada mais, nada menos temos a enfermeira Ana Clara para também desmistificar e nos ajudar a perceber o que é isto dos cuidados integrados na saúde. Eu acho que tem o próprio nome, Cuidados Continuados Integrados, ele próprio explica. É a continuidade, porque permite fazer as diferentes transições entre as necessidades de cuidados que as pessoas têm, e a integração, porque efetivamente é um modelo onde tem a participação quer do sector social, e quando eu digo o sector social governativo, portanto aquela dimensão que tem a responsabilidade da proteção social, e o sector da saúde, que é efetivamente quem tem a responsabilidade do assistencial. Há aqui, se calhar, uma questão que se tem mesmo que clarificar, é que estes cuidados também são participados pelas próprias pessoas, são participados pelos cuidadores de enfermagem, são participados pelas pessoas que precisam, são participados pela rede social e familiar do próprio utente, ou do próprio doente, porque normalmente é um doente. Os cuidados continuados integrados são cuidados de saúde. Apesar de ser um modelo que integra o sector social e o sector da saúde, não são cuidados sociais, são cuidados de saúde, mas cuidados de apoio social. E, portanto, este é que é o grande desafio. Como é que nós organizamos isto? Já ia lhe perguntar, como é que está organizado? Como é que nós organizamos? Nós, através do nosso Estatuto Político Administrativo, conseguimos construir uma rede regional com várias, especificidades regionais. Nós temos os chamados cuidados de curta duração e média duração, ainda estão no sector público, porque felizmente o Programa de Recuperação e Resiliência 2021-2026 vai dar a oportunidade também de conseguirmos externalizar e passarmos para o sector privado e para o sector social. O sector público cuida dos cuidados de convalescença, assume, através de uma valência própria, os cuidados continuados dentro do César Rame numa perspectiva de convalescença, portanto, a curta duração, e prolonga até a média duração e reabilitação. O que são estas duas dimensões? São as dimensões mais intensivas. Normalmente são perioperatórias, são logo após processos infecciosos prolongados, e requer o quê? Requer uma confirmação que o utente, apesar da sua alta clínica, ainda não está em condições de regressar a casa em segurança. E, portanto, deve ainda beneficiar de um conjunto de intervenções sociais e intervenções de saúde, mas mais proeminentes são as da saúde, porque as da convalescença são efetivamente só de saúde, e significa que estamos a fazer uma aposta intensiva na sua reabilitação no sentido de regressar a casa. Os cuidados continuados integrados têm sempre uma missão: procurar a máxima readaptação funcional, o melhor potencial de reabilitação para devolver, desculpa a expressão, o utente à sua casa. Mas aqui o verdadeiro desafio que as pessoas também muitas vezes nos perguntam é: mas como é que podem aceder a esses cuidados, ou como é que podem ser referenciadas? Volto a referir como é que é o modelo. Portanto, o sector público assume a dimensão de convalescência e média duração, e o sector privado e o sector social assumem a dimensão de longa duração e manutenção. Ninguém acede diretamente.
ninguém se autopropõe. Ao contrário das pessoas que se autopropõem para lares, Exato. ou que pedem apoio ao lar, aqui não. Aqui têm que pedir à sua equipa de saúde, se estiverem nos centros de saúde e se estiverem no domicílio, ou os próprios profissionais das equipas hospitalares, organizadas pelas equipas de gestão de alta, fazem a proposta de que aquela pessoa precisa de continuidade de cuidados. E depois são avaliadas por uma equipa de coordenação local que decide qual é a melhor resposta de acordo com a avaliação. Tem potencial reabilitativo e pode efetivamente beneficiar da convalescença? Provavelmente não, mas ainda assim há um potencial de poder melhorar algumas dimensões e algumas perspectivas de readaptação funcional e então passa para a média duração e reabilitação, ou então estamos a prever que será um internamento longo, de longa duração e manutenção, como o próprio nome indica, e nesse sentido também fazemos essa referenciação. Às vezes as pessoas ficam um bocadinho confusas, que parece que o que distingue as tipologias diferentes de âmbito geral são as durações, mas na verdade a lei diz isso, é 30 dias para a convalescência, entre 30 a 90 dias para a média duração e reabilitação e acima dos 90 dias quando há longa duração e manutenção. A mesma pessoa pode passar A da mesma convalescença... a mesma pessoa pode fazer o percurso completo. Exatamente. Okay. Se ao fim dos 30 dias, e justificado até 120 quando é no sector público, não recuperar, ainda tem uma oportunidade de poder, média duração. Se efetivamente nem vale a pena passar pela média duração e, portanto, prolongar por mais 90 dias, então sim, já se faz uma proposta para a longa duração e manutenção, caso não haja capacidade de estar em casa. Muitas vezes, através das equipas de cuidados continuados integrados, ainda há essa resposta no sector público, ainda tentamos uma entrada no domicílio, uma reentrada no domicílio, fazer algum tipo de apoio no domicílio e perceber se tem capacidade de se manter no domicílio. Às vezes, infelizmente, não tem e temos que fazer uma reavaliação e uma nova proposta para a longa duração e manutenção. Acho que aqui o que é importante é as pessoas perceberem que os profissionais tomam a iniciativa de os propor. Propô-los nas condições de doente em questão para terem ainda essa assistência de continuidade. Aqueles que estão no seu domicílio e que as famílias, os cuidadores informados ou mesmo os profissionais identificam que aquele doente está numa condição que não pode permanecer em segurança no domicílio e precisa de algum tipo de resposta para se reequilibrar e voltar ao domicílio, dirigem-se aos centros de saúde e pedem que sejam avaliadas no sentido de haver uma proposta de admissão a partir dos centros de saúde. Portanto, quer do sector privado, hospitais do sector privado, quer dos hospitais públicos, quer dos centros de saúde, é aí que se faz a referenciação e o reencaminhamento. E a nível da comparticipação, quem paga? Pois essa é outra das questões. Isto é logo... Quem é que paga estes cuidados? Em lado nenhum do mundo, os cuidados de longa duração são gratuitos. Pronto. Isso é bom que se tenha noção. Portanto, quando se entra na dimensão longa duração, efetivamente tem que haver uma comparticipação do utente. E isso significa o quê? Significa que é avaliado o rendimento do utente. Agora, tem que se compreender isto. O utente vai beneficiar gratuitamente da dimensão saúde. O que é que isto difere das estruturas residenciais para pessoas idosas? Nas estruturas residenciais para pessoas idosas há um pacote de serviços. Pode haver ou não uma assistência de enfermagem e uma assistência médica, mais ou menos diária, mais ou menos, mas nunca permanente. Aqui não. Os cuidados continuados integrados têm horas assistenciais obrigatórias e enfermagem permanente. Ou seja, a vigilância e o acompanhamento é completamente diferente. Essa parte dos cuidados de saúde o utente não paga. Isso é assegurado pelo sector público. O sector público da saúde, portanto a contribuição da saúde, paga a dimensão desse valor. Se esse valor custa 37 euros, portanto o utente, vou dar o exemplo da longa duração e manutenção. O utente custa 82,40 euros. 37 euros, pouco mais ou menos, é saúde. O utente não paga nada disso. A saúde, o Governo Regional da Madeira, paga-lhe esses 37 euros diários. Fica uma dimensão de 43 euros, aproximadamente, para pagar para o sector social, isto é, para os cuidados de apoio social. O que é os cuidados de apoio social? A alimentação, a rouparia, a lavandaria, alguma animação sociocultural que possas ter, alguma ocupação dos tempos livres. É essa dimensão, que é como se o utente estivesse na sua casa. O que é que acontece? Aí sim, o utente é chamado a comparticipar, se puder. Se não puder, não é chamado a comparticipar. Mas aqui há um estudo... E é feito uma avaliação da sua condição social. Imagina um utente que tem uma pensão, que é uma pensão média do Centro Nacional de Pensões de 406 euros.
E esses 406 euros, ponto 01, são avaliados, portanto, são ponderados em 85%. Portanto, desses 406, o utente só pagará 85%. Esses 85% vai equivaler, se calhar, a uns 11 euros, mais ou menos 11 euros e meio. Eu até posso ver aqui os meus, que eu até trouxe isto por prudência, posso ver aqui os meus apontamentos. Esses 11 euros e meio, não é? Vai efetivamente ter um impacto, como lhe diria, de 345 euros por mês. Portanto, os 8,5% serão os 345, os 85%, desculpe, serão cerca de 345 por mês. Vai dar 11 euros e meio. Ora, para os 43, quem paga o resto é entendido como a segurança social, mas na região não é a segurança social, na região é o orçamento regional. Quem paga isto tudo é o orçamento regional da Madeira, portanto não é a segurança social. O dinheiro da segurança social, toda a gente diz, desconto para a segurança, e então tem direito, pronto. O desconto para a segurança, é bom que também se diga aqui, é para terem a sua reforma, é para terem o seu subsídio quando estão impedidos de trabalhar. O que se desconta para a segurança e que depois nos é retornado são subsídios que nos vão substituir quando não estamos capazes de trabalhar, nomeadamente a nossa situação de reforma. Aqui, estas comparticipações são orçamento regional. E neste orçamento regional, portanto, o que eu lhe digo, um utente com 406 euros mensais vai ser chamado a contribuir cerca de 345 euros, que divididos por 30 dias vai dar cerca de 11,50 euros, o que falta para 43 euros. Quem paga? O Governo Regional. Portanto, esta ideia, é caro, eu não posso, é verdade, mas é sempre na proporção que as pessoas podem pagar. E essa diferença, quem é que fica? É o utente? A diferença dos 85% 100 fica sempre com o utente. Dos 85% aos 100 é o utente que fica com ele. Para poder, quando estiver internado, quando estiver na unidade de internamento, poder beneficiar, porque depois o utente que aceita ser internado, tem um termo de aceitação. Consente, tem um termo de consentimento. E depois faz um contrato de prestação de serviços com o seu prestador. O seu prestador, se for uma unidade de longa duração e manutenção, já sabe que só pode cobrar 85%. Exato. O restante, que não chega para aquilo que é os 43 euros diários, apresenta uma fatura ao Serviço Regional, neste caso é ao sector da inclusão, que apresenta essa fatura e a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude prepara aquela que há a diferença e paga. Os 15% que fica do lado do utente é para fazer face a despesas que não sejam estas que estão definidas no pacote de serviços de saúde e no pacote de serviços social. Se alguma coisa do seu dia-a-dia... Sim, imagine, quer fazer um passeio, quer fazer um itinerário cultural, que não esteja dentro do plano terapêutico, quer fazer uma outra questão. Pode haver situações de saúde que sejam de diagnóstico e não sendo de manutenção. E se o utente preferir que não seja uma referenciação pública, pode ter que ser chamado a contribuir também. É bom que se diga. Imagine, e alguém lhe prescreve um ataque. Tem duas opções. Ou espera pela referenciação para o público, ou quer fazer da sua iniciativa. Aí, se é para um diagnóstico que não é da manutenção, e aí a avaliação clínica vai determinar, pode ter que assumir essa despesa. Só para aqui também saindo aqui um pedacinho do contexto e só para também desmistificar, porque há muitas pessoas que nos perguntam e acho que é importante também percebermos sobre o assunto para também darmos a resposta mais adequada. Por exemplo, temos vários subsistemas de saúde, isto da ADSE, ADMs, há aqui alguma diferença? Não, neste momento os cuidados continuados integrados são cuidados de saúde, portanto são de livre acesso, tendencialmente gratuitos, como está na Constituição. Que ao contrário dos lares, e por acaso discordo, os subsistemas de saúde estão a apoiar minimamente, com uma coisa irrisória, as estadias nos lares e não apoiam os cuidados continuados integrados. Mas interpretam que os cuidados continuados integrados, e a Lei de Bases de 2019 diz isso, são cuidados de saúde e toda a gente tem direito aos cuidados de saúde. Portanto, aqui a condição é ser residente na região autónoma da Madeira. Desde que residente na região autónoma da Madeira, mesmo com nacionalidade estrangeira, tem direito. Portanto, já ia perguntar aqui como é que estamos a falar da residência. A residência é um direito que lhe assiste. E a comparticipação é assegurada por qualquer um. As pessoas dizem, mas é que isto é saúde. E na verdade a saúde não pagam. Eu volto a clarificar. Agora a dimensão social tem que a pagar, porque é assim que se estipulou, porque é uma dimensão social, ele está impedido no seu domicílio, portanto a responsabilidade que não tem no domicílio passa a ter ali. De uma forma equilibrada e justa aos seus rendimentos. Sei que a enfermeira Ana Clara também já expôs a situação, mas acho que também
podemos aqui terminar e antes de concluir, dizer aqui qual é o nosso número de camas aqui de... Em funcionamento neste momento nós temos 27 de curta duração e média duração no João de Almada. Portanto, quando eu digo média duração é porque nós podemos prolongar. 27 que agora até vão estar condicionadas para vamos fazer obras, portanto, para já temos já menos 9. Temos 11 camas no Centro de Saúde São Vicente e 16 na Calheta. Todas estas fazem curta duração. Curta que pode ser um bocadinho mais prolongado que os 90 dias, já alertei. E depois temos 399 camas a trabalhar na longa duração e manutenção. E qual é o nosso futuro? O nosso futuro, olha, para já a gente pretende na longa duração e manutenção acrescentar mais 280, se todos os nossos projetos de PRR assim se concretizar. Queremos acrescentar mais 63 na convalescença e queremos acrescentar mais 23 de média duração em reabilitação no público e mais 75 de média duração em reabilitação no privado. Portanto, somos ambiciosos. Sim. Mas isto significa que o hospital vai reduzir cerca de 200 camas, não é? O futuro hospital vai ter 607 camas. Estamos a reduzir cerca de 200 camas do atual. Mas essas camas continuam a ser uma necessidade na transição de cuidados. E, portanto, o que nós estamos a procurar é ter a introdução daquilo que é um verdadeiro sistema de continuidade que permita a transição de cuidados. Porque se não o tivermos, o hospital vai claudicar a curto espaço de tempo. Esta é uma perspectiva que nós definimos de acordo com as orientações internacionais que assim fazem, não é? Quando se reduz camas hospitalares é porque temos soluções que vão efetivamente compensar. Isto é um sistema de vasos comunicantes e temos que fazer uma compensação da procura e da demanda. Há uma coisa interessante que eu assisti há relativamente pouco tempo numa conferência internacional em Cascais e que o representante europeu da União Europeia disse uma coisa fundamental. A fragilidade e a demência não se tratam em hospitais. Os hospitais serão cada vez mais para as situações agudas e para as situações curtas. As pessoas, quando envelhecem, têm uma tendência maior para a sua fragilidade geriátrica e têm também uma tendência maior para a sua deterioração cognitiva. Estas duas dimensões têm que ser tratadas fora dos hospitais. Eu diria que os franceses têm um termo que eu adoro, que é l'hôpital, que é um hospital-hotel. Pronto. E não podemos negar. Agora, tal como a nível nacional, quando tivermos 1080 camas, porque a gente vai fazer a nossa expansão também para os cuidados de saúde mental e para os cuidados pediátricos, 1080 camas é quase 2 vezes o número de camas hospitalares. Nós precisamos de uma estrutura de coordenação muito forte para isto, para que isto seja efetivamente um sistema assistencial. Hoje, na maioria dos países evoluídos, e nomeadamente a Itália, se calhar é o melhor laboratório de políticas públicas nesta área, porque também é o país mais velho da Europa, seguido de Portugal há de ultrapassar. Mas é sempre, a gente gosta de imitar o que não é menos boa, mas a longevidade é uma coisa boa. Infelizmente o envelhecimento faz parte da longevidade, ninguém vai viver muito sem envelhecer. E a tendência é cada vez termos mais esta dimensão assistencial como o terceiro sector ou um dos sectores assistenciais. Vamos ter o sector da prevenção, vamos ter o sector agudo e vamos ter este sector. E o percurso da pessoa ao longo da vida faz-se dentro destas três, cílios, que não devem ser cílios, que têm que ter sempre comunicação e transversalidade. Claro. É por isso que hoje, eu ainda há relativamente pouco tempo fiz uma formação em integração de cuidados internacional com a International Foundation for Integrated Care. E o trabalho teórico que tive que fazer, porque a gente também tem que ir se sujeitar às avaliações para dizer que também temos as nossas fraquezas ou as nossas vitórias relativamente à aprendizagem. Um dos trabalhos foi desenhar a rede do utente com todas as conexões que a comunidade tem para lhe oferecer várias dimensões que contribuem para o seu bem-estar. E apresentar essa rede totalmente desenhada e o que é que eu esperava de cada um dos parceiros na vida daquele utente. Podia ser fictício ou não, mas o que é que eu espero de cada um? Como é que a comunidade está organizada no sentido de perceber qual é o contributo de todas as dimensões, desde o centro de saúde, o hospital, para o acompanhamento das situações diferenciadas e o sector social e o sector privado, digamos o sector assistencial terciário, para garantir que o envelhecimento e as necessidades de cuidados de longa duração seriam assegurados. Ana Clara, se tivéssemos aqui uma família que necessitasse de ajuda ou de apoio aqui para se inscrever aqui na rede de cuidados continuados, o que é que lhe aconselharia? Depende de onde está. Se está no centro de saúde, isto é, se está no domicílio
e sente que a sua condição já está demasiado dependente e que o esforço do acompanhamento é de sobremaneira superior à sua capacidade de resposta, deve-se dirigir ao seu centro de saúde e expor a sua situação para se iniciar a proposta. É no centro de saúde de referência para se iniciar a proposta de admissão à rede. Se está numa componente hospitalar, ou pública ou privada, em princípio, as equipas de gestão de alta ou os profissionais tomam essa iniciativa de perceberem que a necessidade é de continuidade e de integração de cuidados. Não tem que se preocupar. Se estiver numa cama do hospital, não tem muito que se preocupar. Se por acaso isso se colocar. Se está no centro de saúde, tem que ter a iniciativa. Muito obrigada. Pronto, foi um gosto. Eu espero ter clarificado, espero ter chegado a voz do cuidado e o cuidado da voz a quem realmente precisava de ouvir estas coisas, e foi uma oportunidade e um privilégio que eu agradeço imenso. A ideia era esta, era as várias vertentes do cuidar, e isto é uma voz que se preocupa verdadeiramente com o cuidar, com a longevidade, com o envelhecimento, porque é como disse, todos nós vamos envelhecer, mas todos queremos envelhecer bem, e é isso também o nosso objetivo. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a eu.